Queria falar agora das principais empresas aí da nossa bolsa, Petrobras e Vale, né, que toda a temporada de balanço são as que mais atraem a atenção do nosso leitor, espectador, do investidor em geral. Tem havido uma certa cautela, né, em torno dessas empresas com a pressão justamente no preço das commodities, né, do minério de ferro e do petróleo. E a gente viu isso muito no segundo trimestre, principalmente petróleo, né? Isso pode machucar o resultado dessas companhias que a gente vai ver agora nessa temporada, ou tem espaço para surpresas positivas? Eu diria que deve afetar, sim, é a variável mais relevante, variável macroeconômica mais relevante para esse tipo de empresa, realmente é o valor da commodity, além do próprio dólar, que eu colocaria como a segunda mais relevante. Então, assim, no primeiro semestre a gente teve uma desvalorização de 15%, mais ou menos, do dólar, né, em relação ao real, e o petróleo, ele ficou ali mais pouco negativo, mas também negativo ao longo do ano, mas principalmente no segundo tri, né, a gente vê um petróleo médio substancialmente inferior ao do primeiro tri. Apesar do repique que teve ali no final de junho com o conflito entre Israel e Irã, a gente vê um petróleo médio mais baixo. Então, isso deve ter efeitos na geração de caixa da Petrobras, sem dúvida nenhuma, embora ela continue forte na nossa opinião, porque a Petrobras, como operadora mais eficiente do Brasil, um custo de extração aí no pré-sal de $3 por barril, aguenta muito desaforo, né? Já no caso da Vale, eu acho que a queda do minério de ferro ao longo do ano, até, né, ali o final do primeiro semestre, ela deve impactar um pouco mais, principalmente porque o volume de produção não deve ser lá aquelas coisas no segundo tri. Então, acho que nos dois casos, resultados um pouco mais mornos, né, principalmente no caso da Vale, talvez um pouco mais fraco. Tá. E a Empíricos está otimista com a Petrobras, né? Estamos, a gente gosta da companhia para um cenário de petróleo mais fraco. Acho que ela tem a melhor proteção em termos operacionais, né? Acho que o melhor hedge para o petróleo é um custo de extração baixo. Forte geradora de caixa. Tem um yield, um carrego elevado de 11% nas nossas estimativas para o ano de 2025 de dividend yield, o que no ambiente de juro alto tem um valor, né? Apesar da gente gostar de Prio também. Então, a gente gosta de usar as duas aí, que Prio também é, entre as privadas, a operadora mais eficiente. A gente gosta de uma combinação das duas para se expor ao petróleo nesse momento. Já Vale, embora continue com uma geração de caixa, eu diria, ok, né, um dividend yield de seus 8% aí ao ano, a gente recomenda ela mais para o investidor interessado em dividendos. A gente continua com uma visão um pouco mais negativa para a China, que continua sendo o principal mercado da Vale, né, há algum tempo já. Então, a gente recomenda mais para o investidor interessado em dividendo. No caso de Petrobras, tanto dividendo quanto quem também tem interesse em ganho de capital, porque além dessa história da geração de caixa robusta, tem também um trade eleitoral, né, que pode vir a ser precificado em algum momento, e no caso de Petrobras, poderia se beneficiar em termos de expansão de múltiplo à medida que um governo do outro lado do espectro político avance nas eleições. Então, tem esse upside, né, essa opcionalidade positiva.